Olá, estudantes do nono ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 17, na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos falar sobre os instrumentos ópticos. Vamos falar sobre os instrumentos que funcionam baseado nas propriedades de refração e reflexão. O olho humano como um instrumento óptico, a gente também vai comentar um pouquinho. Só recapitulando, na nossa aula passada, nós comentamos sobre refração e reflexão. Então, se vocês têm alguma dúvida, retomam o vídeo lá da aula passada, assiste ele novamente para compreender bem certinho esses dois pontos. Reflexão vai ser refletir os raios luminosos e refração a gente usou aquele exemplo de um lápis dentro de um copo d'água. Por que parece que o lápis está quebrado? Então acompanhe a nossa aula lá e tenha isso bem claro na mente para a gente trabalhar com os instrumentos ópticos agora, certo? Os objetivos da nossa aula de hoje: conhecer alguns instrumentos usados no dia a dia que funcionam com base na refração da luz e apresentar a importância do estudo da luz para o avanço do estudo científico. Tem que compreender a luz, como que ela funciona, quais são as suas propriedades, para a gente ter um avanço científico. Vamos comentar um pouquinho sobre esses dois assuntos aí. Antes da gente começar com instrumentos ópticos, eu quero que vocês tenham em mãos o caderno, vocês tenham em mãos o penal de vocês para fazer anotações. São coisas novas, cada vez mais complexas que a gente está estudando, então vocês têm que ter tudo anotado bem certinho para depois fazer os exercícios e conseguir fazer uma revisão quando for necessário. Vamos começar então? Instrumentos ópticos. São dispositivos capazes de processar a luz de forma a melhorar a formação de imagens, ampliando-as e detalhando-as. A maior parte dos instrumentos ópticos, como as lunetas, telescópios e microscópios, funcionam com aplicações diretas dos princípios da ótica, que se preocupa com descrever os fenômenos como a reflexão e a refração e a formação de imagens por meio da geometria, sem se importar com a natureza da luz, com suas características, com as suas ondas, enfim, as variações de ondas, o comprimento de onda. Não vai se preocupar aqui, vai se preocupar em aplicar as propriedades da luz para fazer funcionar lunetas, telescópios e microscópios. Vamos esmiuçar um pouquinho mais isso adiante. Quais são os instrumentos ópticos que nós conhecemos, que nós temos no nosso dia a dia e utilizamos muito deles? Os espelhos, que refletem a nossa imagem para a gente, as mulheres, as meninas fazerem uma maquiagem, os meninos para arrumar o cabelo, enfim. A gente usa um espelho para escovar os dentes, geralmente no banheiro. O olho humano é um instrumento óptico. Câmeras fotográficas, óculos, lentes de aumento, microscópio, luneta, telescópio e binóculos são alguns dos exemplos que nós temos de instrumentos ópticos e que nós temos contato no nosso dia a dia. Todos vocês já devem ter contato alguma vez com um óculos. Um óculos da avó, um óculos da tia, o seu próprio óculos. E talvez já experimentaram colocar o óculos de uma outra pessoa para ver como é que você enxerga, qual que é a diferença. Se você não tem problema de visão, você vai enxergar provavelmente embaçado a imagem. Mas isso é porque a gente vai comentar mais para frente. Os espelhos. Vamos começar com os espelhos e progredindo até chegar na parte dos óculos. Os espelhos são importantes exemplos de corpos utilizados para a reflexão da luz, pois de todas as ondas eletromagnéticas do espectro visível, lembram daquelas cores da luz que a gente comentou? Então, do espectro visível, que incidem sobre a superfície de um espelho, quase todas são refletidas. O espelho tem essa propriedade de refletir, de reflexão de quase todas as cores.
fazer todos os comprimentos de onda. Por isso que quando a gente se olha no espelho, não está borrado, não está distorcida a imagem. Claro, depende do espelho, mas o espelho do banheiro não vai estar borrado a imagem, justamente porque ele vai conseguir refletir todas ou quase todas as ondas eletromagnéticas que ele receber. Então a luz, vamos pensar a luz da lâmpada do banheiro, incidiu sobre o seu rosto e o comprimento de onda, uma parte foi absorvida, outra parte foi refletida. O que foi refletido vai bater contra o espelho e você vai observar o reflexo do espelho. Então, precisa de um processo de várias ondas sendo refletidas nos objetos para a gente conseguir nos observarmos no espelho. Desde o cotidiano doméstico até a alta tecnologia espacial, ele é uma ferramenta muito presente. O espelho plano tem a propriedade de reflexão regular. O espelho a gente tem no banheiro de casa, no penal, tem um espelhinho lá, as meninas. É uma coisa simples do nosso cotidiano, mas ele pode ser utilizado também em experimentos científicos, em aparatos a laser, enfim, a reflexão do espelho, ela é muito importante na ciência por conta disso, por conta dela refletir todos os comprimentos de onda. As leis que regem a reflexão de um espelho plano são muito simples. O raio incidente e o raio refletido formam um plano imaginário perpendicular à superfície do espelho, e o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Incidência é o raio luminoso que está batendo no espelho, e reflexão é o raio luminoso que está sendo refletido. Vamos pensar que você tem um laser, pode ser esses apontador a laser para apresentação de trabalhos. Se você tem um espelho, em vez dessa televisão, ela fosse um espelho, conforme eu refletisse esse laser sobre o espelho, ele iria ser refletido com o mesmo ângulo com relação ao espelho. Se eu estivesse de frente para a televisão e apontasse o laser, ele iria refletir em mim ou na ponta do laser. Agora, se eu estou mais do lado, o ângulo de reflexão dele também vai ser conforme estiver atingindo o espelho. Mais ou menos deu para entender? Como na imagem ali, o mesmo ângulo de incidência da luz é o mesmo ângulo de reflexão. Se você apontar nessa direção, no ângulo de incidência, não tem como o espelho refletir para o mesmo lado a luz. Ele vai refletir lá para o outro lado. É mais ou menos essa a ideia. Um periscópio é um conjunto de dois espelhos planos, de modo que seja possível enxergar objetos sem que o observador esteja de frente para eles. Um submarino, por exemplo, ele não vai enxergar acima da superfície da água se não fosse graças ao periscópio. Ele vai ter, como na imagem ali do lado, do menininho observando por cima do muro o que está acontecendo na vizinhança, são dois espelhos que vão estar refletindo a imagem, refletindo as ondas eletromagnéticas que formam a imagem quando atingida na nossa retina. É um aparelho utilizado e muito importante para as navegações de submarinos, entre outras atividades. Um raio luminoso incidente em determinado meio, como o ar, sofre desvio ao atravessar outro meio transparente e homogêneo, porém diferente, como o vidro. Ao sair do vidro para o ar novamente, o raio retoma a direção original. Assim, um feixe de raios paralelos emerge do vidro também paralelamente, apenas um pouco deslocado por causa da refração. Lembra que a gente comentou na aula passada, na refração, a questão do lápis dentro do copo da água, por que acontecia de parecer que o lápis estava quebrado? Então, essa imagem ali representa o esquema lá do nosso lápis. Quando os raios luminosos estão vindo da minha parte esquerda da imagem, lá do título sobre lentes, então os raios luminosos estão vindo dessa direção. No ar, eles viajam a uma velocidade. Agora, quando eles atingem o vidro,
ele vai sofrer uma refração. Ele vai ter uma velocidade menor do que no ar. Por isso, ele vai sofrer um leve desvio passando por essa lente, por esse vidro. Quando ele sair do vidro, os raios luminosos voltam a ter a mesma velocidade e a mesma direção. Então, ele sofre esse desvio. E esse desvio, no nosso exemplo lá com o lápis, é o suficiente para parecer que o lápis está quebrado. Parecer que a imagem que esse raio luminoso, que essas ondas eletromagnéticas estão transportando, ficam distorcidas e parece que o lápis está quebrado. No entanto, se pelo menos uma das fases for curva, os raios emergentes se aproximarão em alguns casos e se afastarão em outros. Dispositivos constituídos de uma lâmina transparente à luz visível e que tem pelo menos uma das faces curva são denominados de lentes. A lente do nosso óculos, por exemplo, ela não é reta, ela é curvada. Pelo menos uma das partes dela vai ser curvada. E isso serve ou para afunilar os raios luminosos, as ondas eletromagnéticas, como na imagem ali, nós temos que as ondas estão batendo nessa lente e sendo convergidas para um único ponto. Diferente das lentes divergentes. Os raios luminosos estão batendo nessa lente e ela está sendo espalhada. Os raios luminosos estão sendo espalhados. Consequentemente, a imagem também está sendo espalhada. As lentes elas podem ser de dois tipos principais, ou convergentes ou elas vão ser divergentes. Elas têm que ter uma curvatura para elas assumirem o papel de uma lente. Se ela for reta, ou plana, ela vai ser uma janela. Para ela ser considerada uma lente, ela tem que ter uma das partes, pelo menos, curvada. Se a curvatura for para fora, a gente vai dizer que elas são lentes convergentes. Se ela for uma curvatura para dentro, a gente vai dizer que são lentes divergentes. Convergentes, então, convergem a imagem para um único ponto, os raios luminosos, os comprimentos de onda para um único ponto, e os divergentes vão espalhar os raios luminosos, consequentemente, a imagem. O olho humano. O olho humano é um instrumento óptico capaz de projetar imagens diretamente sobre a retina, a qual se localiza o nervo óptico. Então, nós temos na retina o nervo óptico que vai captar essa imagem. O nosso olho ele convergiu e vai interpretar lá no cérebro e a gente vai interpretar essa imagem, vai distinguir o que é essa imagem, ter noção do que é a imagem. Os raios de luz refletidos pelos objetos ao nosso redor ou provenientes de fontes primárias, como o sol ou uma iluminação artificial, incidem sobre a córnea e sobre o cristalino, partes do nosso olho, a gente já vai ver onde ficam isso, que funcionam como lentes, sofrendo múltiplas refrações, cruzando-se e formando uma imagem real e invertida no fundo dos nossos olhos. O cérebro, por sua vez, fica encarregado de interpretar o estímulo percebido pelo nervo óptico e inverter essa imagem. Aqui um exemplo de como funciona isso. Nós temos a córnea na frente do nosso olho, a íris é um líquido, é uma região mais aquosa ali, não chega a ser um líquido. É a parte colorida do nosso olho, azul, marrom, preto, amarelado, verde, é a íris. E nós temos o cristalino, que funciona como uma lente dentro de a parte focal, que vai focalizar a imagem para o nosso olho. Conforme a gente tem problemas na córnea ou no cristalino, a imagem a ser formada, o pinheiro lá, que está atingindo a retina, ele vai atingir a retina de maneiras diferentes, ou muito para trás ou muito para frente. Isso vai ser diagnosticado como um problema de visão, um defeito da visão, podendo ser corrigido acrescentando um outro vidro na frente. No caso, seria uma lente. Essa lente irá corrigir a imagem que vai atingir a retina.
ela vai atingir com mais clareza, com mais foco, e o nosso nervo óptico vai conseguir interpretar a imagem com uma maior nitidez. O olho também é capaz de controlar a quantidade de luz captada por meio da abertura ou fechamento da pupila. Além disso, ele também é capaz de mudar sua curvatura para focalizar objetos próximos e distantes. Quando não é capaz de fazer com que uma imagem seja formada corretamente sobre a retina, dizemos que o olho apresenta algum erro de refração. Ou seja, a luz vai passar por essas estruturas, o cristalino, vai passar pela córnea, vai passar pela pupila, que é a abertura do olho, aquela partezinha preta que nós temos no olho. E se a gente tiver algum erro de refração, ela não tiver uma curvatura bem perfeita, tiver algum defeitinho ali, a imagem não vai se formar com nitidez. Os erros de refração mais comuns são a miopia. O olho míope não é capaz de focalizar objetos distantes e a luz cruza-se antes da retina, em decorrência do alongamento do globo ocular. Então, o globo ocular, o espaço dentro do olho, ele é um pouquinho mais longo do que o normal, do que o padrão. E isso faz com que a imagem não consiga atingir a retina no fundo. Ela atinge um pouquinho antes da retina e daí o restante fica borrado. Por isso que você enxerga uma imagem longe, borrada, quando você tem miopia. A hipermetropia, o olho hipermétrope, ele converge os raios de luz depois do nervo óptico, em decorrência de um achatamento do globo ocular, tornando difícil a focalização de objetos próximos. Então, o globo ocular é mais achatado e isso faz com que a imagem, em vez de atingir a retina no fundo do olho, ela passa um pouco. Também, o nosso cérebro irá interpretar isso como um borrão sem foco. E o astigmatismo, o relevo da córnea ou do cristalino pode ser irregular, fazendo com que a luz não seja focalizada de maneira uniforme, produzindo uma visão embaçada. Aí já é um problema do cristalino, então não é o problema do globo ocular, da parte de dentro do olho, e ele vai ser um problema dessas partezinhas que nós temos antes do olho, da córnea ou do cristalino, essa partezinha azul que a gente comentou alguns slides atrás. Aqui nós temos os 3 exemplos, então, de erros de refração no nosso olho: miopia, hipermetropia e o astigmatismo. Os óculos são usados para corrigir os defeitos de uma refração, como miopia, hipermetropia e astigmatismo. Na maior parte dos casos, côncavas ou convexas para a correção desses problemas. Então, as lentes ou elas vão ser divergentes ou elas vão ser convergentes, e isso vai fazer com que a imagem consiga atingir a retina com qualidade, com foco, no caso. Para a correção da miopia, são necessárias lentes divergentes, que espalham a imagem um pouquinho mais até ela atingir a retina. E para a correção da hipermetropia, são necessárias lentes convergentes, que fazem com que a imagem se prolongue um pouquinho mais para atingir a retina. Perdão. Hipermetropia puxa um pouquinho a imagem, ela faz com que a imagem seja formada um pouquinho antes do que normalmente seria formada para atingir a retina, na hipermetropia. Em virtude de sua capacidade de ampliar imagens, os microscópios são usados para observar objetos pequenos. São geralmente formados por 2 lentes convergentes, sendo uma objetiva, próxima ao objeto, e outra ocular, próxima ao olho. As lentes alinhadas funcionam como pequenas lentes de aumento e suas ampliações individuais multiplicam-se. Se uma das lentes apresentar um aumento de 3 vezes e a outra apresentar um aumento de 5 vezes, a imagem observada será 15 vezes maior. Basicamente seria, já brincaram com aquelas lupas, aquelas lentes de aumento? Então, se você colocasse uma lente de aumento sobre a outra, você estaria
ampliando a imagem da primeira lente de aumento. E é isso que o microscópio faz. São duas lentes que estão uma ampliando a imagem da outra. No caso, a primeira ampliaria 3 vezes a imagem do objeto a ser observado, a segunda ampliaria 5 vezes, a imagem estaria sendo ampliada de verdade 15 vezes, porque uma estaria multiplicando a outra. Aqui nós temos um exemplo do microscópio. Esse foi o primeiro microscópio utilizado por Robert Hooke para descobrir as células. A gente comentou no 6º ano sobre ele. E esse da esquerda é um microscópio óptico que nós temos no laboratório. Ele tem duas lentes, uma objetiva e outra ocular, que estão multiplicando a ampliação da imagem uma pela outra. Telescópio. Os telescópios são instrumentos ópticos usados para focalizar objetos distantes, ampliando em muitas vezes o seu tamanho. Assim como os microscópios, eles apresentam lentes ocular e objetiva com um grande, mas limitado poder de ampliação. Você consegue colocar várias lentes, muitas e muitas lentes, para multiplicar várias e várias vezes o tamanho de um objeto. Só que quanto mais você aumentar o tamanho de um objeto, menor vai ser o seu foco. Então, ele tem algumas limitações, essa questão dos telescópios e dos microscópios. Ele vai aumentar até um certo limite, o tamanho. Passando disso, perde o foco e você não consegue observar as características individuais dos objetos. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre esses instrumentos que nós utilizamos no nosso dia a dia, através da refração e da reflexão dos objetos. E se vocês tiverem alguma dúvida, assistam o vídeo novamente, façam os exercícios que a gente tem proposto para vocês e nos vemos na nossa próxima aula.